Padre Cícero, aos 90 anos de idade. Vivo já era uma lenda, com a morte vira santo. É tanta história que Dona Lindinha não abre mão. 50 está terminando. São Paulo tem apenas 3.600.000 habitantes. O que se ouve mesmo, namorar sempre dentro do automóvel. Em tempos mais rígidos, servia de lugar para namorar. Inclinam-se de carros e moças numa outra Rua Augusta. Viveu sua juventude num mundo diferente, o mundo da primeira metade deste século. O bonde era o principal meio de transporte nas cidades grandes. Na moda, sempre havia lugar para um chapéu. Era um jeito de viver em que pequenos detalhes faziam toda a diferença. A elegante senhora busca uma cena, belo e a passear. Que isso? Deve ser de Japão. Atenção, atenção, Beverly Hills, Califórnia. Ele chegou rapidamente ao Brasil apenas um ano depois de ser inventado, ainda no século passado. É que veio para o país na bagagem do imperador Dom Pedro II, que adorava uma novidade tecnológica. E no começo ele não passou muito disso. Uma curiosidade científica. As pessoas custavam ver alguma utilidade prática nesse aparelho estranho. Alô? Telefonista. Século XX começa a todo vapor. Quanta mudança, que velocidade. Automóveis, cinema, avião. Em 1906, o mineiro Santos Dumont ganha os céus de Paris com o 14 bis. O cinematógrafo dos irmãos Lumière é um assombro. Quando o século engatinhava, este senhor já andava por aqui. O jornalista e escritor Barbosa Lima Sobrinho tem 102 anos. Até por obrigação profissional, passou as últimas décadas de olhos bem abertos. Lima Sobrinho ainda era jovem. A cultura brasileira era sacudida pelo movimento modernista. A Semana de Arte de 22 assustava os tradicionalistas com suas ousadias e novidades. Na literatura, nas artes plásticas, na música. Mas Barbosa Lima Sobrinho ainda acha que este século ficou marcado mesmo é pelas duas. O Brasil também ajudou a combater o nazismo. 25.000 pracinhas da FEB foram lutar na Itália. A única coisa da guerra que eu me lembro é que a padaria, a gente tinha que ir a 1h da manhã, da madrugada, para ficar na fila. Nossa, manivela mesmo. Daniel já chegou ao mundo embalado pelo progresso da medicina. Acredite. Grã-Bretanha renuncia ao poder na Índia. A terra de Gandhi finalmente conquista a independência. Caiu na segunda-feira e pegou todo mundo de surpresa. Surpresa atrás da outra, um monte de novidades ao mesmo tempo, as cidades crescendo, novos meios de transporte, meios de comunicação diferentes. Bem assim como é hoje em dia. Em 1900, os jornais deixaram de ser um trabalho artesanal de tipógrafos, empregavam repórteres, redatores e atraíam cada vez mais os anunciantes e o público. Começaram a aparecer nos jornais caricaturas, desenhos e até fotografia. Fotografia. Essa era outra novidade que despertava a curiosidade da população 100 anos atrás. Era difícil de acreditar que uma maquinazinha ia conseguir capturar uma imagem, uma paisagem, uma pessoa, uma família e ia transformar aquilo em papel. E assim, o hábito de se fotografar e de fotografar a família virou moda entre as famílias abastadas das capitais. Todo mundo queria ser fotografado e queria sair bem na fotografia. Bem assim, como é hoje em dia. Em 1900, a fotografia comovia a sociedade. O processo técnico de fotografar e revelar era caro e sofisticado. Envolvia trabalho, paciência e habilidade e tornou famosos Augusto Malta e Marc Ferrez. A fotografia fascinava todo mundo, mas era uma arte para entendidos. O crescimento da população trouxe mais um problema para as cidades: o deslocamento. Antes era fácil. Precisava fazer uma visita e ir a pé mesmo. Se era um pouco mais longe, ia de charrete ou de cavalo.
Mas com as cidades crescendo daquele jeito, tinha que se inventar novos meios de transporte. E foi aí que começaram a surgir os automóveis e os bondes elétricos. Já pensou você entrar num negócio e ele te levar aonde você quiser? Quem diria que isso um dia seria possível? E as pessoas se assustavam com tanta novidade. Bem assim como é hoje em dia. Medo, espanto e esperança. Essas eram algumas das reações dos brasileiros diante das novidades que o novo século anunciava. De todos esses sentimentos, o mais forte era a esperança. Pois em 1900, o que os brasileiros queriam mesmo era viver num país e num futuro mais bonitos. Bem assim como é hoje em dia. A praia me bronzear, me atreve, é tão bom sonhar comigo. Lua tão caiu de lua, pim, 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 baixando bem ao mundo. A lua, a gente da lua, aspectos sonoros e gráficos da palavra. Homem, pouco a pouco, se distanciara. Em tortura, ela parecia ter passado para o lado dos que lhe haviam ferido os olhos. O jardim botânico, tranquilo e alto, lhe revelava. Com horror, descobria que pertencia à parte forte do mundo. E que nome se deveria dar à sua misericórdia violenta? Seria obrigada a beijar o leproso, pois nunca seria apenas sua irmã. Um cego me levou ao pior de mim mesma, pensou espantada. Duas mulheres que caminharam em sentidos opostos. No ar, vidas cruzadas. No final da década de 50, haviam sido vendidas 300 mil aparelhos de televisão. Isso mostra a grande expansão que ela teve. Mas também aconteceram dois fatos importantes. Em 1954, apareceu o Ibope. Em 1958, apareceram as pesquisas de mercado. E isso ocasionou uma mudança na televisão. A televisão, que era um pouco intelectual, mudou. Ela talvez tenha ficado até bem mais profissional, mas ficou também muito mais popular. Foi o momento em que a fábrica começou a perceber que era uma fábrica e fazendo força para se consolidar como fábrica. A vitória do Brasil na Copa do Mundo de 58 mobilizou todo o país, reforçando a euforia nacionalista. O sonho brasileiro teve seu monumento. Em 1960, Brasília é inaugurada. Dizia a propaganda. Desde que foi inventada em 1839 pelo francês Louis Daguerre, a fotografia era um processo trabalhoso, demorado e caro para a maioria. O daguerreótipo, como ficou conhecido, produzia imagens positivas impressas em placas de cobre cobertas por prata. Para que o trabalho saísse razoável, o personagem tinha de posar imóvel por até 20 minutos. Qualquer movimento manchava a foto. Mais tarde foi inventado o colódio, processo de placa molhada que produzia um negativo, permitindo reproduzir várias cópias. Essa novidade tirou a fotografia do estúdio. Tendas se espalharam por praias e parques. As fotos eram reveladas ali mesmo. Em Nova York, surgiu uma galeria com fotos de personalidades. Filme criado por George Eastman, seguido pela câmera de caixa, a Kodak. Ela custava $25 e deveria ser mandada para a fábrica, que revelava o filme e recarregava a máquina, devolvendo-a pronta para novas fotos. A Brownie, apresentada em fevereiro de 1900, revolucionou o processo e popularizou a fotografia. Era uma caixinha de papelão com um carregador de filmes de madeira e custava somente $1.
O sucesso foi tão grande que a Kodak manteve o nome Brownie em mais de 100 modelos até a década de 80. De 1901, Guilherme Marconi, poucos anos depois da invenção do telégrafo sem fio, conseguiu enviar mensagem por ondas de rádio desde Cornwall, na Inglaterra, até Newfoundland, no Canadá. Marconi, um engenheiro italiano, encontrou na Grã-Bretanha espaço para suas pesquisas e criatividade. A ideia de manter comunicação entre navios e o continente atraiu o interesse da Marinha Mercante e do governo britânico. Depois de alguns avanços e fracassos, uma pipa ligada a uma antena foi empinada a 400 metros de altura na costa americana. Ela captou os sinais emitidos na Inglaterra. A invenção de Marconi marcou o início da era do rádio. Centenas de programas logo encheram o ar em todos os continentes. O rádio era eclético, mas nada suplantava o interesse dos ouvintes pelo noticiário. United States. Washington. Foi nesse dia que Henry Ford, sem muita ostentação, deu início a uma fábrica de automóveis que mudaria o conceito do novo veículo. No início do século, os carros já não eram novidade, mas acessíveis apenas aos ricos. Luxo. Até então, cada carro era fabricado artesanalmente por uns poucos especialistas que dominavam todo o processo. A Ford adotou a primeira linha de montagem, onde os trabalhadores não precisavam de tanta especialização. Ao lado de uma esteira rolante, cada operário adicionava uma peça ao corpo do carro. O barateamento foi brutal. O modelo T, que originalmente era vendido por mais de $800, teve o preço reduzido para $290. O automóvel se popularizou rapidamente. Ao mesmo tempo, o lucro da fábrica foi tão grande que Ford aumentou o salário mínimo dos trabalhadores para $5 por dia, um valor surpreendente na época. No Brasil, no início do século, o automóvel ainda era um bicho de 7 cabeças que provocava receio no povo. Em 1900, circulou nas ruas de Petrópolis o primeiro carro importado com motor a explosão, um Tecovil de 9 cavalos movido a benzina. Logo, os barões do café e incipientes industriais paulistas começaram a comprar essas máquinas, que antes de tudo simbolizavam status. Em 1903, a Prefeitura de São Paulo legalizou os novos veículos. A placa número 1 foi para o automóvel da família Matarazzo. Em 1904, São Paulo já tinha 84 carros, que disputavam espaço com os bondes elétricos que circulavam na cidade desde a chegada da Light canadense em 1900. Julho de 1922, um disparo de canhão no Forte de Copacabana, no Rio, deu início à Revolução dos Tenentes. Foi um movimento rebelde dos jovens oficiais da classe média que iria mudar a face do Brasil. Naquela época, a República Velha já dava sinais de esgotamento e a tensão social crescia. Novas classes emergiam no cenário político. Uma sucessão de greves operárias inspiradas na Revolução Russa levou à criação do Partido Comunista do Brasil em março de 22. A inquietação atingia também intelectuais e artistas. No início daquele mesmo ano, uma brilhante geração de artistas já tinha escandalizado o país com a Semana de Arte Moderna em São Paulo. Os rebeldes de 22 são os clássicos de hoje. Mário e Oswald de Andrade, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral e Vila Lobos. Com uma arte polêmica e ideias irreverentes, eles conseguiram sacudir a sociedade brasileira. As mudanças agitavam as fábricas, os salões da aristocracia e especialmente os quartéis. Em 1922, quando se rebelaram, os militares do Forte de Copacabana foram abandonados pelos outros conspiradores. Sem apoio, os jovens oficiais tomam uma decisão suicida: deixar o forte e combater os legalistas de peito aberto.
Mas apenas 18 oficiais e soldados participaram da famosa caminhada pela Avenida Atlântica. E só 2 sobreviveram ao combate, os tenentes Siqueira Campos e Eduardo Gomes. O episódio heróico ficou conhecido como os 18 do Forte. Em 27 de janeiro de 1926, o inventor escocês John Bird fez a primeira demonstração pública bem-sucedida da televisão. E o mundo jamais seria o mesmo. A televisão de Bird tinha um disco giratório perfurado, feito em espiral, que funcionava como um scanner. Usado com uma célula fotoelétrica que convertia a luz em impulsos elétricos, esse aparelho podia decompor a imagem numa sequência de minúsculos elementos pictóricos. As imagens, então, eram enviadas por um transmissor a um receptor, que reagrupava os impulsos elétricos em figuras prontas para serem vistas. Nos anos seguintes, foram registradas muitas transmissões experimentais e também avanços técnicos. Mas a primeira emissora regular de TV, a americana NBC, só começou a operar em 1939, quando mostrou a abertura da Feira Mundial de Nova York. No mesmo ano, os primeiros aparelhos de TV foram vendidos ao público. A qualidade das imagens foi melhorando. Logo, os consumidores podiam escolher entre dezenas de modelos que custavam de 150 a até $1.000. Now pan across the orchestra from the brass to the strings. Now back to your original position and pan over to include the conductor. Em 1950, mais pessoas viam televisão do que ouviam o rádio. A primeira transmissão em cores aconteceu em 12 de junho de 51 e também foi uma realização da CBS. A TV já era uma indústria bilionária. A televisão chegou ao Brasil em 1950 pelas mãos de Assis Chateaubriand, dono dos diários Emissoras Associados. A TV Tupi de São Paulo, Canal 3, estreou no dia 18 de setembro, às 10 da noite. Por uma hora, o apresentador Homero Silva recebeu convidados e conversou com eles sobre as vantagens da TV. 2 anos depois, era criada a TV Paulista Canal 5. E em 1953, surgia a TV Record Canal 7. A televisão tornou possível para milhões de pessoas compartilharem uma única experiência, como o enterro do presidente americano John Kennedy, em 63, visto por 750 milhões de telespectadores. Até hoje, o impacto da TV continua profundo e quase imensurável. A disputa tinha começado 18 meses antes, logo após a descoberta do Polo Norte por Robert Peary. Amundsen e seu adversário britânico Robert Scott chegaram à Antártica praticamente juntos em janeiro de 1911. Antes da chegada do inverno, as duas equipes depositaram alimentos ao longo da rota. O norueguês seguiu para o polo no dia 20 de outubro, usando trenós e cães. Scott partiu 11 dias depois, porém utilizando pôneis siberianos. Os pôneis se revelaram inadequados, forçando os homens a puxar os trenós. No dia 14 de dezembro, observações do céu confirmaram a Amundsen que ele conquistara seu objetivo. Scott só chegou ao polo 35 dias mais tarde. A equipe, enfraquecida pela falta de alimentos e castigada pelo frio, não conseguiu terminar a viagem de volta. Em 22 de janeiro de 1915, Alexander Graham Bell falou em Nova York através de um aparelho de voz e foi ouvido em São Francisco por seu colaborador Thomas Watson. Bell repetiu as mesmas palavras que disse ao Watson 40 anos antes, quando ele inventou o telefone. Graham Bell, um imigrante escocês, tinha fascinação pela voz humana.
Em 1872, fundou em Boston uma escola para crianças surdas e começou a criar aparelhos para ajudar as pessoas a ouvir. Para fazer peças de precisão, contratou o engenheiro Thomas Watson. Mais tarde, Watson diria ter ficado entusiasmado com a ideia de uma corrente elétrica que pudesse copiar as vibrações da fala. Em março de 1876, Watson entregou a Bell um transmissor à bateria. Este filme dramatiza o que aconteceu. Um fio foi estendido do andar superior, onde estava Graham Bell, até embaixo, onde o Watson instalou um receptor. Bell, sem querer, derrubou um jarro de água e gritou por ajuda. Mr. Watson, come here. I want you. The big mouthpiece picked up. Watson contou depois que ouviu claramente o pedido através do receptor em sua orelha. O novo transmissor era melhor do que esperavam. The new transmitter was better than we had expected or had dared hope. Bell e Watson fabricaram então um telefone que demonstraram na exposição centenária em Filadélfia. Graham Bell instalou o transmissor longe do público. No andar da exposição, Dom Pedro II, imperador do Brasil, exclamou: "Meu Deus, isso fala!" A dupla continuou aperfeiçoando a invenção, enquanto os fios telefônicos se espalhavam pelos Estados Unidos. Em 1915, aconteceu a ligação transcontinental tão esperada. Na década de 20, o telefone já fazia parte da mobília das casas. Fora lançada uma era de comunicação global que nem Graham Bell tinha sonhado. E também virou tema do primeiro samba, composto por Ernesto Santos, o Donga, que estourou no Carnaval de 1917. Chefe da folia pelo telefone manda me avisar que com alegria não se tem de olhos para visitar. 1905. O primeiro teatro do mundo dedicado exclusivamente a exibir filmes foi aberto em Pittsburgh, nos Estados Unidos. Com apenas 96 lugares, fechou a primeira semana com um lucro de $1.000. Só tinham passado 10 anos da invenção do cinema pelos irmãos Lumière na França e a indústria do cinema decolava. Em 1908, já havia entre 8 e 10 mil salas de exibição nos Estados Unidos. Em 1910, a audiência atingia 26 milhões de pessoas por semana. No início, os filmes tinham de 12 a 15 minutos, correspondentes ao tamanho da fita que cabia no rolo. Ainda na primeira década, alguns produtores criaram filmes de multirolos, os longa-metragem. A similaridade com o teatro atraiu a classe média para a nova diversão. As projeções eram acompanhadas por músicos ao vivo que faziam até efeitos sonoros condizentes com o que aparecia na tela. Diálogos e explicações do enredo eram mostrados com cartazes. O primeiro filme de estilo desenvolvido nos Estados Unidos foi o Faroeste. As comédias também faziam sucesso. E nasciam as estrelas do cinema mudo, como Charlie Chaplin, o Carlitos para nós brasileiros. O grande ator da época, Rodolfo Valentino, era o delírio das mocinhas. Aqui ele interpreta o Sheik. O Brasil acompanhava de perto a evolução do cinema. O primeiro cinema, o Cinematógrafo Edison, no Rio, tinha sido aberto em 1898, antes mesmo que nos Estados Unidos. O cantor de jazz, estrelado por Al Johnson, mudaria tudo. Em 1927, os filmes começaram a falar. A teoria da relatividade de Albert Einstein foi publicada no jornal especializado alemão Ahnen der Physik.
Ela provocou uma revolução no pensamento científico e, por um bom tempo, gerou controvérsia entre os físicos. A teoria de Einstein, surpreendente até hoje, diz que tempo e espaço são interligados e se relacionam com massa e gravidade de tal forma que duas pessoas podem experimentar o tempo de forma distinta. Imagine um astronauta viajando quase à velocidade da luz. Se ele voltar depois de 2 anos, o tempo na Terra pode ter avançado 200 anos. A profundidade da teoria de Einstein está numa fórmula aparentemente simples. Energia é igual a massa multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado. De outubro de 1906. Um brasileiro inventivo, Alberto Santos Dumont, maravilhou Paris e o mundo. Ele realizou o primeiro voo autônomo da história com um aparelho mais pesado que o ar, o avião. Desde o final do século anterior, Santos Dumont já voava pelo céu de Paris em balões de gasélio impulsionados por hélices motorizadas. Em 1901, ganhou um prêmio valioso por ter dado a volta à Torre Eiffel num balão. 5 anos e vários balões depois, Santos Dumont realizou um sonho do homem. Ele decolou do campo de Bagatelle com seu 14 bis, um aparelho mais pesado que o ar, dotado de motor a gasolina. O voo foi oficializado como o primeiro da história e Santos Dumont se consagrou como o pai da aviação. 1945. Representantes de 50 países reunidos em São Francisco, nos Estados Unidos, aprovam a Carta da Organização das Nações Unidas. A ONU era a esperança de sucesso que a antiga Liga das Nações não teve de impedir a Segunda Guerra. Entre os objetivos assinalados na Carta estavam o de manter a paz, garantir as liberdades fundamentais e promover o desenvolvimento dos povos. 1948. O Mahatma Gandhi é assassinado. O líder do movimento de independência da Índia morre pelas mãos de um hindu revoltado. Gandhi se casou aos 13 anos e foi para Londres estudar advocacia. Depois seguiu para a África do Sul, onde adquiriu experiência como primeiro advogado não europeu. Em 1915, ele voltou para a Índia. Os colonizadores ingleses tratavam os nativos como inferiores. A forma adotada imortalizou esse hindu devoto e obstinado, a resistência pacífica. Gandhi foi preso 3 vezes. O processo de libertação da Índia demorou 40 anos, mas teve sucesso. Os britânicos se retiraram do país sem nenhuma condição de combater a não violência de Gandhi. Ele foi assassinado 5 meses depois. Não tinha alcançado outro sonho pelo qual lutara toda a vida, a paz entre hindus e muçulmanos. O corpo do pai espiritual da Índia foi levado para a cremação num caminhão do exército. Milhares de pessoas choravam copiosamente enquanto o cortejo atravessava a multidão. Na pira funerária, parentes e amigos juntaram flores. O perfume de incenso e das toras de sândalo queimadas se espalhou pelo ar. 14 de maio de 1948. O líder judeu David Ben-Gurion proclama em Tel Aviv o renascimento da nação de Israel, depois de 2000 anos de diáspora. Nesse dia, termina a luta para os judeus terem pátria e começa outra para mantê-la. A história do moderno Estado de Israel começou no século passado na Europa, com o nascimento do movimento sionista. Os ingleses tentaram manter um difícil equilíbrio entre árabes e judeus na ocupação do território. Após a Segunda Guerra, a Grã-Bretanha entregou o problema para as Nações Unidas. No final de 1947, uma resolução da ONU dividiu a Palestina em um Estado judeu e outro árabe. O Estado de Israel incluía os portos de Haifa e Tel Aviv e todo o vale e deserto do Negev. Aos árabes foi destinada a parte leste. Jerusalém ficaria sob a administração da ONU. Os judeus ganharam sua terra prometida e iniciaram sua ocupação.
Mas os árabes não aceitaram o novo Estado, onde eles eram a maioria da população. Fabricar, vender ou consumir bebidas alcoólicas estava oficialmente proibido. No país inteiro, policiais jogavam fora todo o álcool que encontravam. Era o auge do movimento pela moderação e abstinência na América. Beiras escondidas passou a ser uma diversão atraente e glamurosa. Lugares que vendiam bebidas clandestinamente ficavam lotados todas as noites, com pessoas bebendo e dançando. Fornecer bebida para o público se tornou um grande negócio para o crime organizado. Gangsters como Al Capone e Dutch Schultz construíram verdadeiros impérios com a venda de bebida ilegal. Calcula-se que em apenas 3 anos, os criminosos tiveram lucros da ordem de 15 milhões de dólares. A polícia tinha enorme trabalho para reprimir o crime organizado. Em 1923, metade do trabalho dos advogados dos Estados Unidos estava ligado a violações da lei seca. Manter a proibição custava 100 milhões de dólares por ano. E 5 de cada 6 americanos eram contra a lei seca. Finalmente, após 13 longos anos, a proibição foi revogada no dia 5 de dezembro de 1933. Novamente, os americanos podiam beber álcool sem violar a lei. A grande experiência, que começara em 1920, foi um grande fracasso. 26 de agosto de 1920. Em um passo histórico na direção da igualdade entre os sexos, as mulheres conquistaram o direito de voto nos Estados Unidos. Foi o resultado de 80 anos de luta das mulheres americanas. O movimento pelo voto também estava ligado à luta por outros direitos. As mulheres estavam entrando no mercado de trabalho e já podiam se divertir em público e usar roupas mais ousadas. Terminada a repressiva era vitoriana, o movimento pela emancipação feminina cresceu em todo o mundo. As sufragistas, como eram chamadas, combatiam os valores tradicionais e os preconceitos. Algumas se tornaram extremamente militantes e praticavam atos de desobediência civil. Uma delas sacrificou a vida numa das famosas corridas de Epsom na Grã-Bretanha para chamar atenção para a causa. Por isso, Emily Davison tornou-se mártir do movimento sufragista. Entre 1920 e 1940, as mulheres iriam conquistar o direito de voto em quase toda a Europa. No Brasil, o direito de voto para as mulheres veio com as mudanças geradas pela Revolução de 30. Nas eleições para a Constituinte de 1933, pela primeira vez as brasileiras puderam votar e se candidatar a cargos eletivos. Uma mulher foi eleita por São Paulo, Carlota Pereira de Queiroz, a primeira deputada brasileira. A Revolução de 30 abriu um período de mudanças profundas no Brasil. As cidades cresceram. 8 de agosto de 1936. Uma estrela do atletismo americano, Jesse Owens, deixou Hitler chocado ao conquistar 4 medalhas de ouro nos Jogos de Berlim. A capital alemã havia se tornado o centro da atenção do mundo em 1936, quando as Olimpíadas eram realizadas na Alemanha de Hitler. Seria um grande teste para a propaganda do Terceiro Reich. O líder nazista queria exibir sua nação para o mundo e provar no campo atlético a superioridade da raça ariana. Como um César moderno, ele ficou na tribuna de honra para receber a saudação dos atletas de 50 países. E então declarou aberta a 11ª Olimpíada da Era Moderna. Os jogos estavam abertos e as ideias de superioridade racial dos nazistas começam a ser desmentidas nas pistas. O atleta negro americano Jesse Owens venceu a corrida dos 100 metros rasos, os 200 metros, o salto em altura e o revezamento 4 por 100.
Ele, Cornelius Johnson e outros negros conquistaram 13 medalhas, acabando com o mito da superioridade da raça ariana. Nessas ocasiões, Hitler já não estava no estádio. Não queria sentir a humilhação de ver alguém que considerava inferior derrotar os alemães. Jesse Owens, neto de escravos, fez história por seu fantástico desempenho atlético e também por simbolizar o repúdio ao racismo. How I love you, my dear old Swanee. I give a The Jazz Singer, o cantor de jazz, foi estrelado por Al Jolson, e o enredo refletia parcialmente a vida real do artista. O filme contava a história de um menino judeu que desejava ser cantor, mas enfrentava a oposição da família. Don't you know me? Little baby, I walk a million miles for one of your smiles. Come on Os filmes falados com músicas e diálogos reais rapidamente fascinaram o público. Mas nem todos os artistas do cinema mudo tiveram sucesso na transição para os filmes falados. O mais famoso foi talvez Charles Chaplin. Ele acreditava que seu personagem mais popular, o Carlitos, só teria sucesso em pantomimas. Mas isso não chegou a prejudicar o cinema falado, nem a indústria de Hollywood, que crescia ainda mais. Em 1929, a Fox Filmes chegou a anunciar que iria se dedicar exclusivamente aos musicais. No final dos anos 20, 110 milhões de pessoas iam ao cinema todas as semanas. Mais tarde, isso iria mudar com o aparecimento da televisão. Mas o cinema falado já tinha se tornado um elemento essencial da cultura do século XX. Swanee, how I love you, my dear old Swanee. I give the world to be among the folks here. I even know my man is waiting for me train. Dezembro de 1936. O rei Edward VIII se tornou o primeiro monarca britânico na história a abdicar de livre e espontânea vontade. Ele desistiu do trono por amor. Queria se casar com uma americana divorciada, mas enfrentou a oposição da igreja anglicana, do parlamento e da própria família. O novo amor do rei era Wallis Simpson, de 40 anos, uma socialite de Baltimore, Estados Unidos. Ela foi levada a Londres por seu segundo marido, Ernest Simpson, e através de uma amiga conheceu o príncipe Edward, com quem iniciou um romance. A imprensa de Londres foi discreta, mas depois que Edward subiu ao trono e Wallis iniciou um processo de divórcio para se casar com o rei, a explosiva história apareceu nos cinejornais americanos. Mrs. Wallis Simpson, the former Baltimore Belle. King Edward and Mrs. Simpson. O romance do rei provocou uma crise na Grã-Bretanha. A igreja anglicana era contra o divórcio. O parlamento deu um ultimato ao rei: ou desistia do trono ou desistia de Wallis Simpson. Ele desistiu do trono. Of the woman I love. Num discurso pelo rádio, disse aos súditos que não podia reinar sem o apoio da mulher amada. Edward e Wallis se casaram e foram viver na França. A linha de sucessão passou para o irmão do rei, Jorge VI, 15 de setembro de 1928. Neste prédio de Londres, Alexander Fleming fez uma descoberta que iria salvar um número incontável de vidas: a penicilina. Fleming era um bacteriologista e trabalhava na Escola de Medicina da Universidade de Londres. Durante suas pesquisas, ele deixou abandonada por vários dias uma placa com bactérias estafilococos. Quando examinou a placa novamente, notou que as bactérias tinham morrido em contato com um fungo levado pelo ar. Fleming identificou o fungo como penicillinum e batizou seu subproduto antibactericida de penicilina. A penicilina funciona interferindo no crescimento da parede da célula das bactérias. Quando a parede enfraquecida se rompe, a bactéria morre.
A descoberta valeu a Fleming o Prêmio Nobel de Medicina de 1945. Depois da Segunda Guerra Mundial, a penicilina estava em uso geral e era um remédio quase milagroso, curando e salvando um número incontável de pessoas.